de Pesquisas Psicobiofísicas, neste sábado, 28 de setembro de 2024, aqui em Recife, na Cultura Nordestina, tenho a satisfação aqui no nosso Seminário dos Múltiplos Saberes, que existe há mais de 30 anos, temos uma apresentação, né, de alta relevância aqui do nosso amigo Aurélio Molino, né, que ele, se a gente fosse ler o currículo dele, né, não daria tempo, né, para a palestra, né? Então, né, ele é doutor pela Universidade de Leeds, né, na Inglaterra, né, além de médico, escritor, né, palestrante internacional e nacional, membro de várias academias, Academia Americana de Ciência, Academia de Medicina, né, membro aqui do nosso IPPP. Né? Então, ele hoje nos vai dar a chance, né, de, né, aprendermos com ele um tema assim, muito fascinante, né, que vai ser uma espiritualidade baseada na ciência, né, e, inclusive, o lançamento, né, do seu mais recente livro. Né? Então, sem maiores atrasos, né, então a palavra é toda sua, Maurício. Por favor. João, de qualquer coisa, eu consigo passar os slides? Consegue. Você, no meu tempo. Isso. Aqui é só você... Só clicar? É só você... À direita ou esquerda? Aqui é o normal, né? Esquerda aí eu compartilho, né? Tá. Eu faço... Então, vamos lá. Você quer conversar algo antes, aí depois compartilhar? Não, pode compartilhar, e quando compartilhar eu já faço meus agradecimentos, minhas loas, minhas odes. Aí eu queria que só algum de vocês, Luiz Carlos, o Tadeu, tudo, quando estiver compartilhando, digam que se está ok. Está compartilhado? Está ok? E aí eu coloco no modo apresentação. Ok. Pronto. Então, bom dia a todos e a todas. Uma honra e prazer estar essa manhã com todos vocês. Nas pessoas de Walter, João Mir e Salete, agradecer esse honroso convite. Eu vou tentar fazer um resumozinho desse livreto. Depois a gente mostra para vocês, está aqui nas minhas mãos, um livretozinho que deve estar saindo segundo o Salete. Depois eu vou fazer minha lua, Salete, agradecer ao novo estilo de autores. E Salete foi quem fez a capa, toda a diagramação, toda a formatação do livro. Então eu vou tentar fazer uma sequência, né, fazer um aperitivo desse livreto, dessa pequena obra, que na verdade é uma tentativa de colocar 15 artigos que eu produzi nos últimos 15, 20 anos em relação a essa temática, numa forma de capítulos, para que eu pudesse compartilhar essa visão minha, que eu considero muito especial. Vocês vão ver nos primeiros slides, que eu digo que eu não tenho, talvez o que eu tenho falando nesse livreto ou nessas palestras não seja novo, mas, como dizia o Thiago de Mello, é um jeito novo de olhar, muito devido à minha experiência de vida e à minha formação. Eu tenho uma formação eclética, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, quanto na área da formação, da produção do conhecimento, e, paralelo a isso, eu tenho uma caminhada, nós chamamos de senda de como buscador, onde eu bebi algumas tradições espiritualistas mais intensamente, apesar de não ser profundamente, mas mais intensamente a tradição cristã, e tive realmente algumas vivências, tanto no hinduísmo quanto no budismo, um pouquinho no taoísmo. Então, eu tento juntar tudo isso e acho que passo uma mensagem de uma maneira diferente. Eu acho que estou convencido que olhando para trás na minha vida, eu acho que eu fui preparado exatamente para fazer essa junção, né?
nada de muito novo, mas um jeito de arrumar que eu acho que é valoroso, né, eu compartilhar com as pessoas. Então vamos lá, você na direita corre, aquela só pegar aqui, né? Isso. Pronto. Então, eu estava dizendo na introdução, tá? Então é um aperitivo síntese desse novo livro, publicado pela editora Novo Estilo de Seu Autor, com capa e projeto gráfico editorial de Salete Rebalo, que está aqui presente. E, como eu disse, são 15 capítulos que foram baseados em 15 artigos. Eu tive muita dificuldade de fazer uma sequência para o livro. Viu, Salete? Agora, hoje de manhã, eu comecei a preparar essa palestra. Achei que ia ser mais fácil, e só acabei, acordei, dormi tarde, acordei muito cedo, só acabei às 8 horas da manhã, mas eu já modificaria muita coisa em termos de sequência dos capítulos. Eu já vou Próxima edição. Na próxima edição, foi o que eu pensei. Tomara que haja uma próxima edição, aí a gente vai mudando, né? E esse opúsculo, como eu disse, é uma amálgama de minhas formações e vezes como profissional de saúde, educador, pesquisador, e com a minha caminhada de buscador espiritualista. Portanto, ele é um mix de ciência, racionalidade, ceticismo. Eu tenho uma formação muito tradicional na questão da produção do conhecimento, valorizo muito o ceticismo científico, a lógica, a racionalidade, a criticidade, mas também a criatividade. Lembrando que a gente tem que dizer que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Eu acho que a criatividade me ajudou a fazer algumas ilações, né? Como as tradições espiritualistas que eu disse anteriormente, judaico-cristã, hinduísta, budista-taoísta, naquilo que eu denomino como Jnana Yoga, né? O Jnana Yoga, que é o religar, né, através do conhecimento. Essa palavra é usada muito no hinduísmo para religar através dos Vedas, né, mas eu utilizo através do conhecimento científico tradicional, hegemônico, da ciência oficial. Foi através da ciência oficial que eu consegui esse meu religar. E, como eu disse anteriormente, como o Thiago Melo comentou, não tem um caminho novo, eu tenho um jeito novo de caminhar. Muitas dessas coisas já estavam aí, apenas eu juntei de uma forma diferente, que eu acho muito interessante. Salete, que foi um incentivador, várias vezes eu perguntei a Salete se valia a pena publicar mesmo, ela disse que sim, vamos. Aí eu me animei. Então, o prefácio. Prefácio. Assim como ocorreu nos meus 2 últimos livros, Outro Mundo é Possível, que foi preferido de Fátima Quintas, uma grande antropóloga aqui, brasileira, que trabalha muito, da Fundação Joaquim Nabuco, muito conhecida, e o outro foi Sabedoria através de Provérbio, quem prefaciou foi Alexandre dos Santos, que é engenheiro, é escritor, ex-presidente da União Brasileira de Escritores, uma figura humana sensacional. O prefácio de volta lá abaixo, porque está aqui ao meu lado, que é o presidente, fundador e presidente de honra da Academia Peruana de Ciência e também aqui do IPP, né? O prefácio dele é melhor do que a minha obra. Tá? Modesto. Não, mas eu vou mostrar aqui que é verdade. Vou mostrar aqui que é verdade. Mata qual mostra o pau. Tá? Por exemplo, ele tem várias citações, várias ilações, vários insights muito interessantes. A gente concorda praticamente em tudo. Né? Eu trouxe aqui 4 para vocês verem a qualidade do prefácio. Então, ele define-se o transcendental como tudo que está além da compreensão humana. E o que denominamos de mistérios resulta da nossa incapacidade cognitiva de lidar com a multiplicidade dos fenômenos transcendentais. Na natureza, que é o aspecto invisível do todo, tudo é contínua mudança, como já admitiria o filósofo grego Heráclito, eu vou citar também Heráclito várias vezes, nessa apresentação e na minha obra, e tudo é também permanente criação. Isso é um conceito que Walter vem defendendo há algum tempo, que eu acho muito interessante, e ele, inclusive, avança um pouco mais e diz, assim, diferentemente do que afirmou Lavoisier, Walter postula que na natureza tudo se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se cria. Né? Diferente de Lavoisier, que nada se cria. Né? Que é um conceito muito interessante. Assim como o cérebro que estabelece sinapses
com os neurônios. Eu achei muito bonito esse parágrafo do meu prefácio. O todo está em contínua e eterna conexão com tudo que nele existe. Por isso, o todo é onipresente, onisciente. E ainda afirma, a matéria, como afirmou Albert Einstein, é energia concentrada, o que nos leva à conclusão de que tudo que é percebido como matéria, inclusive os seres vivos, são energia visível, que é outro conceito também que eu compartilho e divulgo. No todo, nada está separado. Tudo está interligado e interagindo, provocando permanente mudança. Interagindo, provocando permanente mudança. E cada ser vivo só interage consciente ou inconscientemente com o que lhe é necessário em cada circunstância do seu existir. Interage com um pedacinho do todo, né? De acordo com o que é necessário para o seu dia a dia. Por isso, o macrocosmo e o microcosmo resultam da nossa impossibilidade de perceber a unidade como um todo. Porque se a gente percebesse a unidade como um todo, o macrocosmo e o microcosmo não existiriam. É apenas uma questão de linguagem. Bem, sumário. Tá? Eu, junto com o Saré, tentamos dividir essa obra, tá, os capítulos, talvez em cinco grupos. Primeiro, não é nenhum grupo. Tá? Eu não poderia deixar de como ser o capítulo inicial, uma louvação a Capra, Seig e Hawking, que foram pessoas que fazem parte da minha trindade predileta. Eu não faço culto à personalidade, mas tenho enorme respeito e enorme agradecimento por esses três autores, que foram os que mais me tocaram na minha caminhada científica e espiritual. Apesar de Seig e Hawking não serem espiritualistas, ou dizerem que não são espiritualistas, mas acho que todos os sites deles, na minha opinião, são espiritualistas, mas Capra fez a ligação no seu tal da física e depois no seu plano de mutação, na década de 70, ele fez o primeiro oficialmente, o primeiro mais conhecido, é fazer uma associação entre a física de ponta, a física quântica, tá, e a sabedoria oriental. Né? Depois, o segundo grupo, eu divago um pouco sobre a questão de religião, religiosidade, espiritualidade, falo sobre adágio, concepções. O terceiro grupo, na verdade o segundo, né, porque o primeiro não é um grupo, tá? Começo a fazer uma ponte entre a ciência e a religião, e eu faço esses 4 capítulos. A ciência ameaça a religião, o futuro das religiões, ciência e espiritualidade, caminhos antagônicos interrogados, e breves reflexões sobre os grandes personagens da ciência sobre espiritualidade. Lembrando que eu vou fazer uma síntese, não é o que está todo no livro. Senão seria 2 horas aqui de no mínimo. No terceiro grupo, eu já começo a fazer uma contribuição minha mais profunda, tentando fazer realmente o link entre ciência e espiritualidade. Né? Bom dia. Bom dia. Então, os capítulos são a ameaça espiritual e a ciência, nobre científica e verdade, que me são muito caras, a maneira como eu abordei as verdades científicas, todas elas talvez sejam conhecidas de todos vocês, mas a maneira como eu abordo, eu acho que é realmente especial. Tá? Facilitadora de uma, vamos dizer assim, um aumento da sensibilidade. Depois diria conhecer a verdade, né, que é uma reflexão sobre a importância, a nossa importância existencial. E, finalmente, que é o capítulo que deu origem ao título, a espiritualidade baseada na ciência. E, finalmente, na última parte, eu faço 3 sugestões para aqueles que querem aprofundar na questão da espiritualidade e também aprofundando os insights que a gente oferece aqui. Eu construí e compartilho uma yoga, que eu chamo de yoga, uma trilha para a gente fazer, quem quiser fazer 28 dias, meditando, e refletindo numa área muito importante, que é o Brasil Central, que são as cachoeiras de Pirenópolis, das Chapapiadeiras. Eu queria esse título, tomara que pegue, porque acho que essa região merece um título diferente, são lugares muito lindos. E no final,
um voto para reforçar o seu compromisso com a sua caminhada, se assim você o desejar. Tá? Então, vamos lá, tentando ser breve, se eu conseguir. Então, louvação a cá para Sagan e Hawking, né? Acho que eles deram grandes, relevantes contribuições para ajudar a compreender o universo, suas leis, a nossa existência, após o Fiat Lux, né? Isto é, o Big Bang, já que antes, o T0, ninguém sabe nada, é indecifrável, né? Já que existia antes do mesmo, e até o momento é impercustável. Mas, sem dúvida, o mais valoroso de seus frutos foi a divulgação e a popularização do conhecimento científico de uma maneira muito gostosa. Tá? Então, eu acho que eles são incomparáveis da maneira como eles conseguiram trazer a ciência dura e nos colocar de uma maneira tão gostosa que eu tenho essa frase, né? Através deles, a física quântica, ei, coisa boa, chegando nosso vereador. Passa por aqui, tá? Tá, Calheiros, uma honra a Deus. A honra é minha. Desculpa o atraso, professor. Não consegue. Consigo. Desculpa atrapalhar, já chegar atrapalhando. Você merece, a história merece. Tudo bom? Então, através dele, a física quântica, tá bom? Parece pura poesia. E mais do que excepcionais cientistas, na minha opinião, eles foram realmente admiráveis grandes almas, Mahatmas, magníficos educadores, e através da ciência, memoráveis e inspiradores exemplos de determinação, superação e sabedoria na construção do mundo melhor. Por isso que eu reforço, eles têm um lugar, no meu panteão, eles têm um lugar muito especial. No segundo capítulo, né, ainda naquele primeiro grupo, né, eu falo um pouco de religião, religiosidade e espiritualidade. Existem inúmeras definições que estão lá nesse livreto, né, mas talvez a mais comum definição de religião, que é um sistema organizado de crenças, símbolos, hinos, veneração. Essa definição é bastante acadêmica, né? Hinos comumente hierarquizado, que quase sempre possui uma ética e moral própria específica, baseado ou expressa em narrativas orais ou escritas, costumes, tradições, práticas, leis e dogmas que balizam o comportamento e o estilo de vida de seus seguidores. Existem outras definições, eu não tive tempo, eu queria trazer algumas imagens, mas uma das imagens que eu mais gosto tá, em relação à religião, religiosidade e espiritualidade. Uma é um aquário com um peixe dentro, um aquário bem montado, com um peixe dentro, balançando, tá, no oceano. Né? Então, você pode dizer que o aquário bem montado seria a religião. A religiosidade é quando o peixinho fora do aquário começa a olhar o mar, e a espiritualidade seria esse vasto mar, que apesar do aquário estar cheio de água do mar. E a outra é uma imagem também, que é a garrafa, sendo que a garrafa seria a religião e o conteúdo seria a religiosidade, ou melhor, o conteúdo seria a espiritualidade. Mas eu nesse livro, né, eu, inclusive, apesar dessa definição, eu dou uma contribuição criando 8 tipos de religiosidade. Mas é uma coisa mais acadêmica, que vai desde a religiosidade tipo A, o tipo 1, que é aquela pessoa que diz que tem uma religião, mas vai no dia a dia, né? E depois você vai intensificando, uma que você tenta ser coerente com a sua religião, depois você é totalmente coerente, e depois uma que você vai começando, tem uma religiosidade, mas não tão adstrita à sua religião, até que você consegue lá no final, tá? Ou não necessariamente numa escala, né? Mas a última religiosidade seria aquela que a pessoa praticamente não depende mais de nenhum tipo de religião para viver a sua religiosidade, diretamente com o divino, ou eu chamo de grande tormento. Então, do ponto de vista mais tradicional, a religiosidade pode ser definida em estrito senso como sendo a qualidade, intensidade e coerência com que determinada religião é vivenciada. É a praxe da religião professada, ou pelo menos a tendência ou disposição para vivê-la em todos os seus aspectos e dimensões. Isto é, religiosidade é a relação entre uma pessoa ou uma população e determinada crença, tá, ou religião. Espiritualidade é muito mais difícil de definir, tem muito mais definições
do que religião e religiosidade. Essa primeira é que eu gosto mais, né? Apesar de não existir uma universalmente aceita, podemos entender a espiritualidade como sendo o estado de consciência de que a realidade é uma só, indivisível, e que a existência individual dos seres humanos neste planeta está em completa conexão, harmonia e interdependência com tudo que o cerca e com o universo, visível, invisível, tangível e intangível. E uma outra, tá, que também me agrada, é a busca de um significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior do que si próprio. Ainda nesse primeiro grupo, né, eu falo um pouquinho, então, de concepções, trago algumas concepções nas principais tradições religiosas que são coerentes com essa visão, essa interdependência, dessa interconexão com tudo e com todos. Essa visão de um Big Bang, de um divino, de um grande campo quântico que é transcendente, mas também é imanente. Então, dentro dessas concepções, eu trouxe algumas para vocês. No livro esse livro tem muito mais, tá? E essa eu trago uma do hinduísmo, se é que a gente pode dizer hinduísmo, a gente sabe que o hinduísmo é um jeito de falar sobre, são várias concepções que existem dentro da Índia, né? Dizem até que cada vila na Índia tem um tipo de tradição, que a gente bota tudo dentro do pacote chamado hinduísmo. Mas no Bhagavad Gita, tá? Que é um dos grandes textos da cultura hindu, da cultura védica, tá? E lá, o Arjuna fala, há um momento no Bhagavad Gita, o Arjuna fala: no teu corpo, ó Deus, vejo todos os deuses e todas as criaturas. Em toda parte te vejo, infinito em forma, com inúmeros braços, vísceras, faces e olhos. Nem o fim, nem o meio, nem o início do teu ser consigo ver, ó dono de tudo, cuja forma abarca o universo. Essa é da tradição judaica, do Rabi Levi Yitzhak Berdichev. Onde eu ando, tu. Onde eu paro, tu. Só tu, outra vez tu. Sempre tu. Tu, tu, tu. Quando estou bem, tu. Se a dor me vem, tu. Só tu, outra vez tu. Sempre tu. Tu, tu, tu. O céu, tu. A terra, tu. Em cima, tu. Embaixo, tu. Em toda parte. Onde quer que eu vá, só tu. Outra vez tu. Sempre tu. Tu, tu. Uma outra coisa. Eu trago toda a tradição, mas trouxe só essas quatro. Como eu disse, eu me atrapalhei tentando, achei que era mais fácil fazer a síntese do livro. Essa é uma visão que é de Buda, tá? Somos o que pensamos, tudo que somos surge com o nosso pensamento, com o nosso pensamento é a família do nosso mundo. Antes poderia ser uma coisa absolutamente filosófica. Hoje, com o que nós sabemos da física quântica, esse pensamento de Buda, ele é completamente coerente com a nossa inter-relação entre o observador e o observado. Tá? Durma com um barulho desse, mas a verdade é uma verdade científica hoje. Agora, um pouco de cristianismo, mas pode ser até judaísmo, mas está mais na tradição cristã. O reino de Deus está em vós ou dentro de vós. Lucas. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu lá fora te procurando. Santo Agostinho. Em meio às panelas, eu adoro Santa Teresa d'Ávila. Em meio às panelas também anda o Senhor, né? Na visão do imanente, até nas panelas. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos proclamamos. Deus é luz. João era o iniciado na física quântica, não tenho a menor dúvida, tá? Quando ele disse uma coisa dessa. Deus, já aí no Alcorão, Deus está presente, novamente, na visão do imanente, né? Do transcendente que é imanente. Deus está presente em todas as partes, e a terra inteira é casa de orações. E aí um pouco do taoísmo, né? O retorno é o movimento do Tao. A suavidade é a atuação do Tao. Os seres sob o céu nascem da existência, essa é a concepção, acho sensacional. Os seres sob o céu nascem da existência e a existência nasce da não existência. E aí uma visão mais ecumênica de Krishnamurti, que foi o introdutor da yoga no Brasil, né? A yoga da Hatha Yoga, né?
mas também ele se atreve mais a Yoga, a Hatha Yoga, mas era uma pessoa que tinha as outras dimensões das yogas também. Pedi a bênção a Krishna e o Krishna me abençoou. Orei ao Cristo e foi Buda que me atendeu. Chamei para Buda e Krishna me respondeu. E ainda continuando nessa linha de inspirações que vão fortalecer tudo que eu vou dizer lá na frente, né? Trago aqui alguns adagios espirituais, ainda nesse primeiro grupo. Adágio é um provérbio, todo mundo já sabe, mas no campo de espiritualidade se costuma dizer que ele também pode ser definido como uma forma, tá? Um chute na canela, tá? De conexão com o divino, ou ajudando uma epifania, podendo ajudar a alcançar um estado de paz interior e elevar a sua espiritualidade. Aí eu trago alguns, tem mais no livro, né? Aí trago do Dilgo Khyentse Rinpoche, a impermanência, né, como já Paulo citou no prefácio, e eu vou citar Heráclito várias vezes aqui também, a impermanência é um princípio da harmonia. Quando não se luta contra ela, nós estamos em harmonia com a realidade. Vou abrir um parênteses aqui para lembrar as 4 nobres verdades do budismo, né? Existe dukkha, uma interpretação é sofrimento, né? Existem causas de sofrimento, existem possibilidades de superar o sofrimento, e a 4ª verdade ele está o caminho óbvio, que seria como se livrar do sofrimento. Mas o sofrimento, quase que hegemonicamente na visão dos budistas, é a questão do apego, tá? A permanência. Se tudo muda, tudo está em constante mudança, você querer se apegar a qualquer coisa é a principal causa do sofrimento. Esse eu também gosto, esse é uma máxima do hinduísmo que eu acho maravilhosa, me conquista. Estar em yoga significa experienciar a unicidade da existência. O tempo todo, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Né? A mindfulness, concentrado naquilo que você fizer, tá? Do cientista ao mais humilde dos trabalhadores, ou até nas panelas, quando estiver cozinhando, se você estiver ligado, está plenamente consciente daquilo que você está fazendo, você está em yoga. Você é um yogi, você não precisa ir para o Tibete, tá? Nem para uma caverna. Tá? No seu dia a dia, você pode ser feliz, tá? E ser um verdadeiro yogi. Outros adágios. Tá? Esse é de Victor Hugo. Tá? Há um espetáculo maior do que o mar, e é o céu. Há um espetáculo maior do que o céu, é o interior da alma. E aí foram várias passagens que eu vou colocando na linha do conhecer a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Aí a dúvida se lá na Grécia estava só a primeira parte ou existia essa segunda parte. Em nenhum lugar uma mente pode encontrar refúgio mais pleno de paz, nem mais livre de cuidado, porque sem a sua própria alma, Marco Aurélio, que é realmente uma grande figura como estoico. Aí eu estou citando o Conhece a Ti Mesmo, Conhece o Deus do Universo. Muita gente diz que só a primeira parte é verdadeira, né? E esse é um yogi, né? Jack Canfield, britânico, e diz que cada pessoa no mundo tem uma contribuição muito para a vida universal. E isso é uma das máximas que eu vou, em toda a obra, eu vou colocando e fecho, reforçando essa visão, tá? Nossa importância existencial. E aí vou para o segundo grupo, quando começa a falar já esse confronto ou aproximação entre ciência e religião, né? Nesse capítulo eu começo a conversar, né, ressaltando que a produção do conhecimento é um exponencial, paradigmas são quebrados sistematicamente o tempo todo. Sim, para os que acreditam numa letra que mata e não no espírito que vivifica, tá, ou que tenham, na minha opinião, uma fé infantil, não tenho dúvida que a resposta é sim, a ciência ameaça a religião. Mas, tá, para os espiritualistas de todas as religiões, isso não representa nenhuma dificuldade, pois a cada nova descoberta científica a gente percebe que a vida universal está presente em todas as formas de vida. E elas, em todas as suas feições e manifestações, estão interconectadas e no fascinante universo, um divino transcendente que é também imanente. Eu gosto muito, numa outra aula que eu dou, eu trago um diálogo entre o Carl Sagan e o Dalai Lama, e o Carl Sagan e o Dalai Lama. Se a ciência mostrar alguma coisa, uma nova descoberta que vá contra
tá, o que vocês professam no budismo. Como deve se comportar um budista? Ele disse para a gente, não tem o menor problema. Se houver contradição entre o que a gente está dizendo e ciência, fica a ciência. Né? Eu acho que vai por aí. Futuro das religiões. Então, nesse contexto, tudo muda, tudo em constante transformação, né? Fazendo só um realce para a frase que Heráclito dizia, que Heráclito usava muito, que é Pantarrei, não fala Pantarrei, mas em grego tem outra pronúncia. Eu tentei guardar uma mulher. A expressão grega que tudo flui, muda, está em constante transformação. E a religião não foge desse determinismo cósmico. Tá? Nenhuma religião atualmente é a mesma quando foi criada. Portanto, não tem dúvida que as religiões irão incorporar os novos entendimentos sobre a realidade proporcionados pelo saber científico. E creio que haverá o surgimento de uma futura religião, uma filosofia existencial que será sincrética, mas terá, em essência, uma total consonância com a ciência. Caminhos antagônicos? A temática ciência e espiritualidade vem crescendo muito dentro da universidade e no meio acadêmico. O último que se converteu, na minha opinião, de importância foi o Marcelo Gleiser. Ele está agora numa linha total de ciência com espiritualidade, né? Apesar de haver diferenças conceituais, né? Eu acho, como no prefácio Walter fala, quando Einstein formulou a equação M igual a C2, energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz, se você tem dúvida do que significa, eu vou dizer ipsiliter o que ele afirmou. Tá? Em relação à matéria, estivemos todos errados, pois o que nós chamamos de matéria é energia, cuja vibração está tão diminuída que se torna perceptível. Nossa, durma com a confusão dessa. Tá? Em outra palavra, Einstein afirma que matéria não existe. É só uma forma de energia concentrada, como usa o Walter no seu prefácio. E hoje é um caos espanto saber que na entrada do CERN, a nossa catedral, o laboratório científico mais avançado, né? Também conhecido como grande acelerador de hadrons, podemos encontrar na sua porta não um busto de Planck, de Einstein ou de Newton, enquanto uma estátua de Shiva. Né? E aí, no final desse capítulo, termino dizendo, não sei se as espiritualidades são complementares, separáveis, mas antagônicas, e foi apenas um pequeno período na história da ciência que ela realmente se tornaram antagônicas. Não foi mais de 150 anos. Tá? Aliás, nunca foram, como sempre defenderam muitos gigantes da ciência e vários prêmios Nobel. Agora, eu faço... Esse é um capítulo muito interessante, né? Que eu trago várias informações só de pessoas da ciência, grandes nomes da ciência. Eu errei de retirar depois quem era quem nessa letra. Na outra edição também eu vou voltar. Tá? O que diz o Carl Sagan? O cosmos está dentro de nós. Nós somos feitos de material estelar. Somos uma maneira... Ele não é espiritualista. Ele se nega a afirmar que é espiritualista. Somos uma maneira de o cosmos conhecer a si mesmo. Quem não conhece Carl Sagan, entra aí na internet para se deliciar. Não há incompatibilidade nenhuma entre a ciência e a religião. A ciência demonstra a existência dele. Derek Barton é medalha de ouro da Royal Society Academy. Matemática, Galileu Galilei. Matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Para as pessoas crentes, Deus está no princípio. Para os cientistas, está no final de toda reflexão. Planck, o pai da física quântica. Minha experiência com a ciência é conduzir a Deus. Desafio a ciência a provar a existência de Deus, mas precisamos realmente acender uma vela para ver o sol. Werner von Braun, o pai do programa espacial alemão e do programa espacial americano.
Todas as especulações mais refinadas no campo da ciência provêm de um profundo sentimento religioso. Sem esse sentimento, elas seriam infrutíferas. Einstein. Novamente, Planck. Considera a matéria como algo derivado da consciência. Tudo que falamos a respeito, tudo que nós consideramos como existente, postula a consciência. Que é um conceito importantíssimo dentro do hinduísmo e do budismo. E do taoísmo também. Todas as... Opa! Acho que isso eu já comentei, né? Acho que eu botei 2 vezes no meio. Não, então acho que eu estou repetindo esse slide todo. O fluxo do conhecimento está se movendo para uma realidade não mecânica. O universo começa a se parecer como um grandioso pensamento do que uma grandiosa máquina. James Dean, também um membro da Royal Society. Para vocês, essa visão de uma grande mente, porque é difícil definir mente, mas uma grande consciência como criador de tudo, é hoje uma das hipóteses mais avançadas e muito discutida no mundo de ponta da ciência. Toda a realidade é de natureza espiritual e não material. Nem tão pouco em parte material e em parte espiritual. Para dizer com toda clareza, minha conclusão é que o mundo está composto de material mental. Arthur Eddington, medalha de ouro da Royal Society. Também o medalha de ouro da Royal Society. O universo é imaterial, ele é mental. Olha, o outro anterior é prêmio Nobel. O universo é imaterial, ele é mental e espiritual. Portanto, viva e desfrute. A ciência não é só compatível com a espiritualidade, mas é uma profunda fonte de espiritualidade. Carl Sagan. Minha ideia sobre Deus está formada pela profunda convicção emocional da presença de uma força racional superior que se revela no incompreensível universo. Einstein. Portanto, estou reforçando aqui, estamos bem acompanhados essa aproximação entre ciência e espiritualidade. Não posso dizer eu creio. Ele diz, eu sei, ao Jung. Tive a experiência de ter sido capturado por algo mais forte do que eu, algo que as pessoas chamam de Deus. Iluminação espiritual e ciência. Né? Esse conceito de iluminação espiritual está presente em todas as tradições religiosas, espiritualistas, mas o vocábulo iluminação parece ter se originado no iluminismo, na tradução da palavra desperto do budismo tibetano. Quando os europeus desse movimento intelectual, no século XVIII, começaram a ter um contato na colonização britânica, ter um contato mais intenso com aquela prática de filosofia espiritualista. Poderíamos, entre várias definições, entender como percepção da unidade, a unidade de todas as coisas, a unidade com o divino, que transcenderia o sujeito e a persona. Esse conceito é um conceito que embasa toda essa minha obra e que embasa toda essa aproximação entre ciência e espiritualidade. Diferentes autores definem essa iluminação de diversas maneiras, com sutis diferenças, que constam no livreto, assim como cada doutrina religiosa espiritual especifica um pouco mais do que seria iluminação. Cada uma, moksha, tá, no hinduísmo, samadhi, no budismo, viver em graça, tá, no cristianismo, fana, faana, tá, no sufismo, e vai por aí. Já a ciência nos diz o quê? Que tudo está interconectado, tudo é um grande sistema, tudo é uma grande teia, tudo interfere com tudo serve com tudo é um grande uno, uma grande unidade, independente do nome que as diferentes tradições espirituais e culturais utilizam. Eu utilizo o grande campo quântico. Podemos também afirmar que a iluminação espiritual é a consciência, inclusive científica, de que todos nós fazemos parte de uma onipresente, onisciente e onipotente unidade grandiosa, que é incomensurável, fascinante, inefável, transcendente e imanente, independente do nome e da receita a ser seguida para encontrá-la, assumi-la e vivenciá-la. Visão que está na raiz de todas as tradições, mas também que é o atual paradigma científico. Indubitavelmente, a ciência dessa nova era garante, né, dentro do pensamento científico, é o paradigma científico. Em qualquer sala de aula, laboratório ou pela leitura científica, não se ilumina quem não quiser. Viver coerente com a iluminação é outra história. Então, reforçando agora, eu vou para aquele outro grupo. Agora eu vou
dar uma nova olhada nas verdades científicas arrumadas de uma maneira para ficar um chute na canela mesmo de quem está vendo, tá? 10 minutos, né? Não, tem mais de 20 minutos, 3 minutos ainda. Tudo nesse universo é o que eu nomino como grande campo quântico, embora existam outras inúmeras denominações. Nesse universo, eu boto sempre está com tracinho, sublinhado, como uma maneira de reverência e de respeito. Nesse universo, desde o seu início, comumente aceito e denominado como Big Bang, tudo é feito desse grande campo quântico. Tudo nesse universo é energia, até mesmo aquilo que aparentemente parece ser material. Tudo, sem exceção, é feito apenas de energia. O grande campo quântico era energia antes mesmo de se manifestar via Big Bang, ou outra matéria, pensamento, mente, etc, etc. Mas o T0, eu posso fazer algumas hipóteses do T1 para cá. Tá? Do T0 eu também fico quieto aqui. Tá? Toda a energia desse universo vem do grande campo quântico através do Big Bang. A soma de toda a energia do universo é o próprio grande campo quântico. São diferenças sutis nas afirmações, mas se você parar, elas são importantes, essas sutilezas. Tudo que já existiu, existe ou existirá nesse universo, foi, é ou será feito da mesma energia do grande campo quântico, como Volta afirma naquela afirmação. Tudo está em constante criação. Desde o Big Bang, nenhuma infinitesimal e mínima parte da energia criadora do grande quântico foi perdida. Ela apenas se transformou ou se transforma, manifestando-se em inúmeras aparências de ilusões. Porque a ilusão é uma linguagem que é uma palavra vocal que se usa muito na tradição budista, mais do que na hinduísta. Quando você vê, mas não consegue entender a realidade subjacente. É diferente de ilusão. Tudo que existe nesse universo são facetas, construções, manifestações, aparência ou delusões da energia do grande campo quântico. Isto é, aparência e delusões do próprio grande campo quântico. A energia do grande campo quântico está em todo lugar, em todas as coisas, em tempo real. Tudo é imanente. Ele é imanente, seja o nome que você vê. Portanto, infinitamente acima da velocidade da luz. Claro, hoje, essa semana saiu um outro trabalho de ponta em relação ao emaranhamento quântico. Né? Que era feito defender muito com partículas muito sutis e agora com partículas um pouco mais pesadas. Informação é energia. Energia é informação. Tudo é informação. O universo é informação. O grande campo quântico é informação. A energia que está em tudo e em todos e que é o próprio grande campo manifestado está em constante movimento e transformação. Assim sendo, toda aparente realidade manifesta é impermanente. Energia é vibração. Toda vibração é energia. Vibração é informação. Informação é vibração. Tudo é vibração e informação. Aquelas experiências que o pessoal está fazendo muito agora com água, tá? E com pó em cima de placas, e você faz o som, e elas vão fazendo descendo. É sensacional. É sensacional. Quando a imagem fala mais do que palavra, eu poderia trazer aqui para você. O universo é vibração e informação. O grande campo quântico manifestado é vibração e informação. Energia influencia e interage com energia. Ações, palavras e pensamentos são formas de energia. Aquela questão da visão de Buda, né, que eu trouxe para vocês. Ações, palavras e pensamentos são energias que geram desdobramento, interações, reações e efeitos. O ser humano, como tudo o universo, é energia. Energia na forma humana. Os seres humanos vibram e interagem de todas as maneiras possíveis, tanto as lógicas racionais quanto as implausíveis e as ainda inimagináveis pela limitação do nosso poder cognitivo, com todas as formas de energia. Os seres humanos vibram e interagem de todas as formas possíveis, tanto as lógicas e racionais, quanto as implausíveis e ainda inimagináveis, com tudo e com todos. Os seres humanos vibram, interagem, influenciam de todas as formas possíveis, tanto as lógicas e racionais, quanto as implausíveis e ainda inimagináveis, com o universo.
Os seres humanos vibram e interagem de toda forma possível, tanto as lógicas, racionais, quanto as implausíveis e as ainda inimagináveis, com o grande campo quântico. O universo inteiro vibra, interage, influencia de todas as formas possíveis, tanto das lógicas, racionais, quanto as implausíveis e inimagináveis, com os seres humanos e com toda a biosfera. O impacto e efeito dessa interação, influência, é dependente da quantidade e da faceta da energia utilizada. Isto é, depende de foco e intensidade. Lembre sempre-se do laser. Tudo é interdependente. Tudo nós intersomos. Terminando agora, ainda não. O grande campo quântico, independente de denominação, é onisciente, onipotente e onipresente. Todas as tradições diziam isso, e hoje a física quântica nos garante que é verdade. Cada um de nós é uma faceta do grande campo quântico manifesto. Somos todos e todos um com o grande campo quântico. Por sermos um com o grande campo quântico, por sermos feitos da mesma energia do grande campo quântico, somos todos, sem exceção, totipotentes, pluripotentes e multipotentes. Por sermos, terminando agora essas 9 científicas verdades, por sermos, alguém vai achar que nem científico nem 9, tá? Mas eu estou fechado, estou feliz com essas verdades provisórias. Por sermos um com o grande campo quântico e por sermos feitos da mesma energia do grande campo quântico, somos todos, sem exceção, gotas de água no oceano, mas que tem o oceano dentro delas. O macro está no micro, assim como o micro está no macro, eu dizia Hans Esmeralda, tá? Conhecimento muito antigo de Tote, no Egito Antigo, seja lá quem foi Tote. Por sermos um com o grande campo quântico e por sermos todos feitos da mesma energia do grande campo quântico, somos todos, sem exceção, grão de areia no universo, mas que tem um universo dentro deles. Com excelência, esse eu queria... Ainda tem? Tem. Então, esse eu vou fazer um slide, mas vou ter que ler um pouquinho o capítulo, porque eu não consegui, não tive capacidade, faltou cérebro para fazer um resumo desse capítulo, tá? Bom, para a ciência, todas as verdades são provisórias, e o conhecimento revelado pelo método científico é muito mais um estado de estar verdade do que ser verdade, está sempre em constante mudança. E aí eu peguei, para fazer essa reflexão, eu parti de 2 frases muito utilizadas, uma do tempo exterior de Luxor, antiga capital dos faraós, que dizia: o corpo é a casa de Deus. O micro está no macro, o macro está no micro, somos feitos da mesma energia quântica, que a gente já sabe se linguajar. E a segunda é do templo de Delfos, o famoso horário de Delfos, que indicava, a gente que era Sócrates, mas possivelmente era realmente o oráculo, conhecente de mesmo. Então aí eu pego a questão, tá, se o corpo é o templo de Deus, né? Vamos falar sobre o corpo físico. O que a ciência com relação ao nosso corpo físico? O que a ciência conhece sobre a origem do nosso corpo físico? Resposta: nosso corpo é a expressão, manifestação, situação biológica da informação que estão em nossos cromossomos, nosso DNA. Transmitido pelos nossos pais, por sua vez, adquirido nossos avós e assim por diante. Sem dúvida, todos nós herdamos de todos os nossos antepassados, desde os primeiros hominídeos, de fato, né, que eu vou refletir muito mais além. Mas onde especificamente está acumulada toda essa informação que molda a nossa estrutura física, quantitativo de dados que para alguns corresponderia a algo com mais de 1000 livros, cada um com 1000 páginas? Acho que encontraremos uma única resposta em todas as obras de ensino básico e superior. Todos esses livros estariam realmente nos genes, que são segmentos do DNA. Mas de onde vêm as informações contidas nos genes? Apesar de complicada, a mais plausível e racional é que ela vem da fila dupla de nucleotídeos que os formam. Mas o que são nucleotídeos? Que pode ser o locus dessa biblioteca maravilhosa e gigantesca. Então, aí agora, onde pode ser? Eu não consegui resumir. Então, vamos ver se eu consigo aqui ler um pouquinho para vocês. Que me é muito cara essa viagem. Mas continuando a fazer ciência, estudar perguntas. Seguindo fazer pertinente pergunta, eu indagaria: de onde vêm as informações contidas nos genes? Apesar de complicada, a mais plausível e racional é que ela vem da fila dupla de nucleotídeos que os formam. E o que são os nucleotídeos que podem ser o locus desse maravilhoso
conjunto de informações. Novamente, a ciência nos diz que são componentes compostos formados por 3 bases nitrogenadas: purinos ou pirimidinas e um fosfato, ácido fosfórico, e um glicídio, açúcar do grupo das pentoses, ribose, dextroribose. E essas bases, fosfatos e pentose, são formadas de quê? Onde finalmente fica a preciosa fonte de informações que estamos a procurar? Pela lógica, nossos alfarrábios estão naquilo que formam as purinas, adenina e guanina, ou pirimidinas, citosina, timina e uracila, o fosfato e na pentose. E o que forma as purinas, pirimidina, fosfato e pentose? Qual seria a mais provável, racional, consequente resposta para a nossa procura do esconderijo final da extraordinária biblioteca biológica? As informações só podem estar nos átomos, mais especificamente nos átomos carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, que formam as bases, ou nos átomos de fósforo, de oxigênio, que formam o fosfato, ou ainda nos 5 átomos de carbono, mais um de oxigênio e um de hidrogênio, que formam as pentose. Melhor dizendo, o conjunto de todos eles. Pela mesma racionalidade e nexo relacional, somos obrigados a inquirir sobre em qual específica parte dos átomos está essa coleção de livros, essa Wikipédia evolutiva, pois os átomos são compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Em verdade, os prótons e nêutrons são compostos de quarks e o elétron lepton. E ainda existem bósons e uma infinidade de outras partículas e antipartículas quânticas. Então, finalmente, onde se localizam esses registros informativos? A atual verdade científica provisória permite supor que esse compêndio fundamental pode estar em cada quanto que comprovadamente pode acumular informações. Sim, energia igual a informação, informação igual a energia. E o quanto pode receber e transmitir informações. E, mais além, a ciência também nos indica que toda energia que forma o universo tem como fonte o Big Bang. Então, vamos então agora fazer a viagem de volta. A fonte de energia primária, ao explodir, expandir, se manifestar, liberou os quanta, plural de quantum, que vem progressivamente acumulando informações nesses 13,7 bilhões de anos de transformação e evolução do universo, gerando átomos plenos de informação, que por sua vez geraram base nitrogenada repleta de informações, que juntas formam nossos genes apinhados de informação, que unidos formam nosso DNA e nossos cromossomos, que por sua vez geraram o belo e complexo organismo humano. Em outras palavras, o que afirmo é que o nosso corpo físico é o fiel depositário de 13,7 bilhões de anos de informações, inclusive aquelas imanentes na causa das causas. Categoricamente, a ciência moderna nos permite hipotetizar, como verdade provisória, que somos todos parte da verdade. Uma de suas incalculáveis expressões, ou seja, seríamos feitos da verdade. Cada um de nós é a verdade manifesta, pois, em outra forma de dizer, a verdade é o tudo que está no todo e o todo que está no tudo. Deste modo, respondo às questões filosóficas básicas, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui no planetinha, quem sou eu? Viemos do Eterno, ou do Big Bang, como queiram, ou qualquer outro apelido. Somos feitos do Eterno, voltaremos ao Eterno e estamos neste planeta para realizar todo o potencial do Eterno, vida em abundância. Quando, então, plenamente, seremos o Eu Sou. Quando reconhecermos ou lembrarmos esta cristalina verdade adormecida em nosso âmago e a colocarmos em nossos corações, quando esse entendimento passar a habitar o nosso cerne, é neste momento que atingiremos a iluminação, que também pode ser chamado de Samadhi, de estado búdico, de consciência crística, ou de Krishna, ou do desabrochar da rosa na cruz. Assevero que, se somos, e sem dúvida somos, a expressão de 13,7 bilhões de informações, o futuro corresponderá a esse tanto, mais as informações produzidas por nossa existência nessa vida. Informações essas que, assim como as geradas em nosso passado evolutivo, serão eternas. Portanto, temos que ter em nossas mentes e corações que o que cada um de nós pensa, sente, fala e faz ficará para sempre registrado no eterno arquivo. Melhor dizendo, temos que ter total consciência
que cada um de nós é construtor do presente, mas também do futuro. Cada um de nós é co-construtor do atual e do vindouro universo. Assim sendo, tornarmos-nos seres humanos melhores, será também criar e melhorar em todas as dimensões aquilo que irá ser desfrutado eternamente por nossos descendentes, por toda a humanidade. No próximo, aí vou para o próximo capítulo. Vamos adiante. Estamos terminando. Uma espiritualidade da vivência eu troquei, viu, Salete? Tá? E essa eu faço só uma síntese de tudo que eu falei até agora. Tá? Então, independentemente da denominação, existiu um início criador, conhecido popularmente como Big Bang, grande explosão. Tudo é formado pela mesma energia vital, quântica, o nome que você queira dar, tá? Ou mental, que, de acordo com cada tradição e religião, possui diferentes denominações. Existe uma unidade e interdependência de todas as coisas. E a impermanência e mutabilidade é a regra. Tudo neste universo é resultado de uma relação de causa e efeito. Karma para o espiritualista, ou terceira lei de Newton para o cientista. Dessa forma, só podemos escolher aquilo que plantarmos, tanto a curto quanto a médio e longo prazo. Não só para nós, mas para o que nos cerca. Família, amigos, sociedade, planeta, etc. A norma é a evolução de tudo, de todas as coisas. Processo que acontece em saltos quali-quantitativos. Com livre-arbítrio e total autonomia, podemos e devemos interferir em tempo real na realidade de todos os processos universais. Existe, portanto, uma responsabilidade pessoal e intransferível em relação a tudo e a todos. A essência, energia, pontos e suas subpartículas, que compõem todas as formas de vida, inclusive humana, é eterna e tem em si, desde o Big Bang, toda a informação do passado, ou é a própria informação em forma de onda e partícula, sendo capaz de acumular todas as vivências do presente e carregá-la para todo sempre, isto é, para o eterno futuro. A busca e a construção da iluminação, do religar, da consciência cósmica, crística, búdica, que transforma vida em energia e vida em consciência, terá como companheiro o conhecimento científico, e este será um caminhar alegre, prazeroso e sem culpas. Na jornada espiritual da humanidade, não há absolutamente necessidade de intermediário, nem de cultos, a personalidade ou a autoridade. E aí, naquele último grupo, eu trago três sugestões para quem quiser continuar essa caminhada na iluminação. Essa yoga, que juntei todas as yogas que eu conheci, que vivenciei, tá? E todos os mantras das tradições que eu vivenciei, escolhi os melhores, juntei tudo no grande pacote, e a yoga que eu pratico já há 15 anos. Essa bela e poderosa meditação cantada, eu faço inicialmente silenciosa, depois faço cantada, depois fico novamente em silêncio. Aqui apresentada, foi construída com contribuições budistas, hinduístas, judaico-cristão, não vou apresentar aqui, está no livro, podendo ser praticado por qualquer um, independente das crenças religiosas pessoais, ou não crenças. Ela é composta de saudações reverenciais yogis, alguns budas ou mudras, budistas e hinduístas, meditações baseadas em mantras, em cânticos de diferentes tradições, e o uso da tigela cantante tibetana. A prática é de fácil execução, o tempo gasto em média 30 minutos, mas pode ser aumentado, eu faço muitas vezes em 15 minutos, ou abreviada. Por exemplo, ao invés de cantar a mantra 3 vezes, o mínimo ideal, você poderá fazer apenas uma vez, exceto com o mantra OM, tá? Que eu recomendo sempre que você seja feito 3 vezes. O OM é o som criador, seria também o nome do divino, etc. No início era o verbo, o som se fez carne, se fez matéria. E, portanto, o tempo gasto para 15 ou 20 minutos. Ou quantas vezes você desejar para prolongar um pouco mais, de preferência em múltiplo de 3, 5 ou 7. Vamos acabando. É extremamente relevante frisar que, em algum momento, apesar do que é sugerido adiante, no caso do livro, você deve se preocupar com quantitativos fixos ou qualquer tipo de rigidez. Nessa prática, a intenção e qualidade são muito mais importantes do que quantidade e disciplina. Portanto, siga seu ritmo, desfrutando e celebrando diariamente, se possível, e em paz e sem cobrança, o prazer de um momento tão especial e de significado tão sublime. E aí, no segundo sugestão, é o caminho do Bodhisattva, que seriam cachoeiras de Pirenópolis da Chapada dos Veadeiros. É um itinerário que, além da combinação de ecoturismo, lazer e aventura, em uma das regiões mais bonitas do Brasil, do Planalto Central do Brasil, né? Eu botei mais poético também, Brasil, do Planalto Central, proporciona, num período de 4 semanas,
Mas ninguém precisa fazer 4 semanas, você pode fazer uma semana, cada um pedacinho, tá? 10 mil, que você tiver. Muitos momentos de contemplação, inspiração. Essas eu fiz todas. Todas que estão aqui eu coloquei, tá? Eu coloquei as mais fáceis de fazer. E encantamento para todos aqueles que procuram um crescimento espiritual, principalmente aqueles que se consideram trilhando a senda da iluminação, ou como um buscador desejo de se. Finalmente, lá eu boto lá todo, na verdade vai ser um outro livro, mas eu boto todo o caminho do Bodhisattva. Eu termino com os votos do Bodhisattva, tá? Não poderia finalizar o livreto, seu curso, sem encorajar o leitor a contribuir através de plena vivência de sua espiritualidade para um mundo melhor. E existe muitas maneiras de se expressar uma vontade. No caso em tela, podemos dizer que seria uma promessa solene feita ao universo, a Deus ou qualquer outra concepção que você tenha da unidade onisciente, onipotente e onipresente, que, como visto anteriormente, prefiro denominar de grande campo quântico. Apesar do voto Bodhisattva, que compartilha a seguir, serem mais afeitos às tradições budistas e serem comumente realizados em cerimônias especiais, eles podem ser adaptados a qualquer tradição. Lembre-se, como expressei em alguns textos, que o mais importante é a intenção. E no caso em tela, a intenção me parece maravilhosa. E não vejo como esses votos possam ser inapropriados para absolutamente ninguém, mesmo para aqueles que não praticam o professo uma tradição específica, principalmente nesse momento de tanta dificuldade para a humanidade e para a biosfera. Apesar do voto do Bodhisattva compartilhado. Voltou, né? Voltou ou não? Não. Agora não. Volto mais. Aí, não, aí ele sabia. Então é isso, agora eu voto do Bodhisattva. Então os votos são esses. Isso eu faço várias vezes ao dia, para me empurrar para ser mais coerente com aquilo que eu acredito. Por inumeráveis que sejam os seres, comprometo-me a acolhê-los, protegê-los e libertá-los do sofrimento. Por infindáveis que sejam a ignorância e as paixões, comprometo-me a extingui-las. Por insondável que seja o Dharma, comprometo-me a aprendê-lo. Por inatingível e absoluto que seja a verdade de um Buda, comprometo-me a alcançá-la. Sempre lembrando que Buda não é uma pessoa, Buda é qualquer um que encontrou a iluminação. Tá? E termino agora, reflexões finais. Aí é uma frase de Einstein, que eu gosto demais da conta. Existem 2 maneiras de ver a vida. Uma é não acreditar em milagres. A outra é entender que tudo é um grande milagre. Finalmente, uma minha mesmo, termino o livro, né, basicamente com essa frase. Bora despertar o Bodhisattva que existe dentro de nós, todos nós. O Bodhisattva seria uma figura que tem o compromisso de ser, apesar de iluminar, ele é a última pessoa a entrar no Nirvana. Enquanto tiver um ser, tá, no planeta ou na biosfera, tem que ir primeiro do que ele. Então, bora despertar o Bodhisattva que existe dentro de todos nós. A humanidade e toda a biosfera está precisando muito. Basta ver que nós estamos vivendo a crise climática que está vivendo. Muito obrigado. Vamos aqui descompartilhar. E Molina conseguiu um feito, né? Assim, além de uma síntese extraordinária, ele conseguiu fazer em exatamente 1 hora. Se tivesse... É uma coisa impressionante, né? Essa capacidade de si. Eu vou aqui... Mas confesso que corri, viu? Eu não vi você sair da sua cadeira, mas eu estou aqui brigando para poder sair agora. Agora vamos voltar aqui a parar de compartilhar. E pronto. Então, pessoal, só lembrando, né, que aqui no canto direito, lá embaixo na quina, né, tem uma mãozinha, né? Então, aqueles que estiverem à distância, né, aqui nós temos mais 7 pessoas presentes, vocês conseguem só ver 3, né? Então, quem estiver presente, eu estou vendo que Camilo levantou a mão, certo? Então, essa, né, a consideração, e aqueles que quiserem fazer, vai até 5 minutos para poder dar chance
aos demais também Aí fazer as intercala, né? Um colocações. de lá, um de cá. Aí a gente procura ver. Tadeu também levantou a mão, mas vamos lá, por ordem de, assim, por ordem de escolha, né? Vamos, Luiz Carlos também. Vamos, a Camilo, por favor. Está ouvindo? Bem, Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aqui o nosso professor Molina pela sua apresentação, pela sua brilhante apresentação. Mas aqui a transmissão estava muito ruim e está. Entendi pouca coisa, mas vamos. Espiritualidade não é espiritualismo. Desde já, uma distinção impõe. Não se há de confundir verdade com ismo. Ismo significa doutrina, crença. Verdade significa modo de ser, maneira, qualidade. E assim, tanto ao caráter pessoal, quanto à independência em relação às questões materiais, das características metódicas de uma força anímica ou mental. Em seus extremos estão subjetivo, objetivo. Isto é, a fé e a realidade. E assim, espiritualismo, podemos considerar como a fé e espiritualidade, temos também considerar como ciência. Essa é a minha avaliação quanto à espiritualidade e o espiritualismo. Muito obrigado. E quero parabenizar, mais uma vez, ao nosso querido Molina. Obrigado. obrigado. Quer comentar? Ok, obrigado. Então, para o segundo aqui a levantar, pelo que eu percebi aqui, foi Tadeu. Temos Tadeu, Luiz Carlos e Juliana. E também temos... Acho que Juliana foi antes. Juliana foi antes? Guaraci. E Guaraci aqui localmente. Então, Juliana foi antes, viu? foi antes. Então, vamos passar para Juliana e Guaraci em seguida. Adeus. Oi, bom dia a todos. Bom dia. Eu quero primeiro parabenizar ao IPPP por nos dar essa oportunidade dessa palestra e desse momento. E parabenizar ao Dr. Aurélio Molina. Eu fiz umas anotações aqui e gostaria de ler. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui neste momento. Tá? Eu me deleitei com essa palestra, junto com vocês, eu imagino, com a qualidade desta fonte de energia que nos transmite estas informações preciosíssimas na integração de conhecimentos anteriormente separados
pelo espaço histórico da evolução da humanidade da separatividade. Aurélio, em seu papel de buscador, nos transmite como uma unidade do campo quântico, nos adiciona a cada um de nós como unidades de campo quânticos, conhecimento, informação, energia, ao nosso campo quântico pessoal. E nos demonstra, através do que levamos desta palestra, o próprio objetivo e objeto desta palestra, a interdependência, a inseparatividade de tudo, o todo. E aí cabe a nós levarmos isso adiante. Particularmente, sou extremamente feliz de ter a oportunidade de compartilhar nessa existência a presença do Aurélio em momentos especiais da minha jornada de aprendizado desde os meus 5 anos de idade. Especial é a emoção que ele traz na expressão de sua escrita, na expressão de sua voz, tanto como cientista, quanto como pesquisador e também como torcedor, demonstrando toda a sua humanidade. Parabéns, Aurélio. Parabéns. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Temos Guaraci agora. Por favor, Guaraci, o microfone mais perto. Primeiro, homenagear o nosso amigo, né? Porque raramente ele aparece aqui, mas quando aparece é para fazer um Big Bang. Todos hoje. Mas veja bem, se tudo na vida é mutante, inclusive tem prêmios Nobel mutantes, né? A sangria é um, né? A bariátrica está perto de ser mutante. Como é que tem que ser um prêmio Nobel mutante? E o livre-arbítrio já foi explicado. E como explicar, se Deus criou todos nós, somos dependentes de partículas atômicas, do Big Bang 1, 2 e 3, tanta guerra, nós estamos em vez da Terceira Guerra Mundial. Existem, claro, universos paralelos ao nosso. E tudo aquilo que nós construímos aqui, executarmos aqui, vai pesar na balança divina a nossa origem, porque o corpo desaparece, mas o espírito não. Está no creio Deus Pai, está na física quântica. Nós somos transportados. E como explicar essa criação que foi feita de nós, toda essa riqueza que mora no transporte todo, e depois o livre-arbítrio vai nos transformar, nos indicar universos superiores e inferiores a eles. Isso é que me deixa atento. Se nós somos partículas divinas, né? E fazemos tanta estripulia, tanta loucura para destruir a si próprio e a própria natureza. É o que está acontecendo no mundo todo. As grandes enchentes, as queimadas, entendeu? Brumadinho foi 260 pessoas morreram na lama. Essa ganância desenfreada, essa avareza impuna, destruindo a nós mesmos. Parabéns. Deixa eu ver o microfone. O próximo aqui, me perdoe aí se eu troquei a ordem, seria Tadeu.
colocações dele. Depois teremos Luiz Carlos e temos o nosso amigo aqui, que no seu nome está para também se identificar mais na frente. Nosso amigo de óculos. Mas, por favor, então, Tadeu. Bom dia a todos aqui nesta reunião tão proveitosa. Eu queria saudar o Aurélio Molina aí pela sua produção, né, desse livro que futuramente nós iremos desfrutar, né? E também eu queria, assim, uma interpretação de Molina. Essa semana, nesses dias próximos agora, nós tivemos um fato que foi uma repercussão nacional, que foi a decisão do Supremo em termos de reconhecer o direito das testemunhas de Jeová, né, de recusarem a transfusão sanguínea. Então, aí nós temos um misto da questão propriamente dita da transfusão, né, que todos sabem que muitas vezes se torna necessário por diversos motivos, né? Não vamos entrar aqui nesses méritos, mas era interessante, inclusive, ouvir de Molina, porque ele aí está em dois aspectos, não só essa questão que ele tocou, mas também do ponto de vista da bioética, né? Então, talvez, Molina, fosse bom nós ouvirmos sua opinião. Uma coisa que eu achei interessante, né, foi porque foi por unanimidade, né? Nós sabemos que hoje o Supremo tem uma divergência, né, daqueles membros que o compõem, né? Mas nesse ponto eles foram unânimes, né? Eu acho que foi uma vitória muito grande para as testemunhas de Jeová. Eu acho também justa e merecida. Era isso aí, Molina. Dê aí sua interpretação nesse contexto que você acabou de falar. Oi, Tadeu. Você sabe, acho que você conhece a minha posição. Eu sou um principialista, né? Acho que a bioética perdeu muito da sua força pela questão de um desacordo em relação à questão do principialismo bioético, né? Como se fosse uma coisa muito superficial, sem consistência, quando eu acho exatamente o contrário. A grande força do principialismo é que ele é sintético, ele é pragmático. Né? E dentro do principialismo, quem não conhece da teoria principalista da bioética, né? Você tem a beneficência, né? O princípio de beneficência, não só fazer o bem, mas fazer o mal bem possível. Não só fazer o mal bem possível, fazer o mal bem possível uma lista das suas possíveis. Eu acho que não é exatamente a ética e moral universal que eu gostaria, que eu proponho. Mas o principialismo poderia ser, inclusive, um core, um centro, um núcleo de uma ética, de uma moral universal, quando você vê de fato pensar a beneficência não só para os pacientes, né, você pensar a beneficência para toda a sua sociedade, ou melhor ainda, para toda a biosfera, fazer o mal bem possível, não só para o seu paciente, mas para todo mundo, para toda a biosfera. Né? Então, ela podia ser um núcleo de uma ética universal. Não beneficência, não fazer o mal, não só fazer o mal ao seu paciente, mas não fazer o mal a ninguém, não fazer mal a nenhum ser. Né? Tem o princípio da justiça, que todo mundo tivesse direito, tem várias definições do princípio da justiça, né? Tratar coisas iguais como sendo de maneira igual, as coisas diferentes de maneira diferente, dando mais para quem precisa mais, menos para quem precisa menos, para quem tivesse o mínimo de igualdade. Né? Seria muito mais equidade do que igualdade. E tem um outro princípio que eu preciso de autonomia, e aí depende da escola, tem gente que valoriza mais a autonomia, a escola americana valoriza mais o princípio da autonomia, para mim, eles são iguais, são um conjunto dissociável. Mas dentro do princípio, respondendo a você, Tadeu, dentro do princípio do respeito à autonomia, que é a autonomia, e passou ao longo do tempo geral respeito à autonomia, o Tadeu faz essa pergunta, Tadeu, ele seria um bioticista, né? O Tadeu é um homem que entende de bioética, está mais do que eu. Mas, dentro do princípio do respeito à autonomia, que também poderia ser generalizado, a respeito à autonomia, todos os seres, que qualquer ser, né, não só o paciente, mas todas as pessoas da sociedade, têm o direito
tá, a exercer a sua autonomia. Todos os seres, tá? Dharma é polissêmica a palavra Dharma, tá? Mas uma das definições de Dharma é que você tenha direito a ter a sua caminhada existencial, que nós, seres humanos, tenhamos plenamente a nossa capacidade de viver em todas as dimensões, que tivéssemos direito a ter vida em abundância em todas as dimensões, mas todos os animais também, que o leão seja leão, a cobra, o macaco, a floresta, tá? Então, mas voltando para a questão do recorte dessa autonomia plena de toda a biosfera, que tem, acho que bate muito com o pensamento ecológico, que é uma das raízes da bioética. Eu não li vocês postaram nos grupos, mas eu não tive tempo, estava muito voltado para essa palestra, como eu disse, comecei ontem, terminei hoje às 8 horas da manhã, tive mais dificuldade do que eu imaginei. Eu não li o que vocês postaram sobre esse parecer do Supremo. Mas eu, a princípio, se foi isso que eles decidiram, eu, a princípio, sempre respeitei, tá, a questão da autonomia dos pacientes da Testemunha de Jeová. Não só respeitei, como lhe deram grandes contribuições à questão transfusional, pela sua resistência ao sangue. Eu me lembro, quando eu era residente, interno e residente do hospital das clínicas da UFRJ, quando eu rodei na cirurgia geral durante 2 anos, né, nós transfundíamos, Tadeu, qualquer paciente de cirurgia eletiva com menos de 12 de hemoglobina, a gente transfundia. Imagina o quanto de maleficência a gente fez para essas pessoas, numa época que a qualidade do sangue, o cuidado com a transfusão não era como nós temos hoje. Tá? Então, eu acho, independente da convicção do porquê eles não querem sangue, o respeito à autonomia eu acho fundamental. Tá? E se foi na linha, se o Superior Tribunal, o Supremo, foi nessa linha, eu estaria de acordo e ficaria feliz. Tá? E acho que já está muito bem consolidado. Né? Se o cirurgião, tá, ou se o colega profissional de saúde, tá, em determinado momento, ele sentir que o paciente vai a óbito, tá, e ele sentir que isso vai contra as convicções dele do que é beneficência, ele pode fazer, ele não será punido, ou não sei como está agora na lei. Tá? E aí tem 2 maneiras de como você conduzir o caso. Ou você informar o paciente, se ele perguntar, ou se não perguntar, aí isso é mais polêmico entre nós. Tá? Mas eu acho que o respeito à autonomia é fundamental. A gente fez muita maleficência. A história da assistência à saúde é profícua de exemplo de maleficência. Por exemplo, o câncer de mama. Né? Hoje, a mastectomia radical, a Halsted, é exceção, tá? E era a regra. E a gente pegava uma mulher com qualquer tipo de câncer e tirava a mama, não só a mama, tirava o peitoral, não só o pequeno peitoral, o grande peitoral, não só tirava a mão, o pequeno peitoral, fazia o esvaziamento axilar. E a mulher se tornava metade mulher e metade caveira. E hoje a gente sabe que foi uma grande besteira. E a gente não podia, Tadeu, a gente não podia questionar isso, porque Halsted era um grande nome da medicina, tá? E ninguém, na época, a verdade era uma verdade ligada muito mais à opinião dos grandes ícones, de não uma verdade científica provisória. Tá? Quantas mulheres nós destruímos a vida dessas mulheres porque a gente não respeitava a autonomia? Quando a gente passou a respeitar a autonomia, doutor, o senhor tem razão, mas eu quero ficar com minha mama, tira só o tumor e irradia. E a surpresa foi, os resultados são semelhantes. Os resultados são melhores, claro. Uma mulher metade caveira e metade mulher olhar ao espelho, ela deprimia. Depois, ela com as 2 mãos mantendo a sua fisionomia corporal, tá? Claro que ela vivia melhor. E os resultados foram melhores com 1 ano, melhores com 5 anos, melhores com 10 anos. Hoje, Halsted é exceção e não é regra. Então, eu respeito muito a questão do direito à autonomia, do respeito à autonomia do paciente. Se foi nessa linha, eu não sei, Tadeu. Se foi nessa linha, eu saúdo a decisão do Supremo. Obrigado, Tadeu, pela oportunidade de explorar, né, e aprofundar esses temas. Isso aqui, o Seminário dos Múltiplos Saberes, né, exatamente tem essa finalidade. Né, acho que ser um dos temas, um tema disso ligado à saúde, espiritualidade e à ciência, né, ele tem muitos desdobramentos, e a bioética, né, com certeza, foi uma oportunidade assim
ímpar, né, da gente explorar esse assunto. E antes de passar para a próxima pergunta, para a próxima pessoa, eu queria só, já que foi falado e ainda vai ser lançado, queria só mostrar aí na câmera, né, o livro, né, que vai ser lançado agora de Aurélio Molina, né, que é exatamente o título, né, da nossa apresentação de hoje, né, uma espiritualidade baseada na ciência, né. E aqui o próximo inscrito, pelo que eu aqui consegui anotar, foi Luiz Carlos, por favor. Bom dia, parabéns ao doutor Molina, realmente fazer alguns questionamentos, né, perguntas, opiniões, fica difícil diante desse cabedal de conhecimento e experiência. Mas eu vou lhe falar do meu receio. Eu tenho muito receio do panteísmo. Essa ideia de que Deus está em todos e todos estão em Deus me leva a dois grandes questionamentos. O primeiro é a questão da soberania e do quem é soberano, ou seja, de quem manda, de quem sabe, de quem tem o poder e dos outros, das pessoas que são meramente criadas, tá certo? Que devem soberania, que devem sucerania, né? Respeito ao Criador. Então, o fato de a gente estar incorporado ou ser parte desse ser me deixa desconfortável por uma questão até de referência. Qual seria a referência? O senso comum? Qual seria a referência da ética? O senso comum dos seres humanos, desses que soltam bomba atômica e ficam bombardeando pessoas inocentes? Entendeu? Esse é o senso comum. Então, a questão da soberania pesa muito. E, em segundo lugar, é a questão da individualidade. Eu, apesar de ser sucerano, de ser criado, né? Mas a própria Bíblia diz que nós somos deuses, porque, apesar de termos sido criados, temos essa energia vital de Deus, né? Essa energia que nos deu a vida. Mas também a gente tem a nossa individualidade, que pode até ser refeita através de refazer o DNA. Ela pode ser feita, mas eu tenho plena convicção de que eu sou eu. Eu não gostaria de ser incorporado dentro de um oceano. Eu quero respeito à minha individualidade, porque sem ser assim, não tem sentido a minha vida. Não é verdade? Então, o que eu questiono a ele é se nessa visão panteísta, se a individualidade, minha individualidade, está sendo respeitada. É o primeiro questionamento. Né? O respeito ao Criador, aquele que foi antes do Big Bang. O Big Bang não é o começo. Né? Inclusive, tem teses do universo pulsante. E antes do Big Bang, tinha essa energia. Como diz no Novo Testamento, no princípio era o verbo, a vontade, a energia, a vontade. A vontade exige um soberano. Alguém que pensa, alguém que criou porque quis, teve vontade. Essa é a primeira questão. Segundo, é a conciliação entre a ciência e a religião. Eu vou baixar, vamos dizer assim, baixar para o meu nível, né? A questão filosófica, porque em relação ao cristianismo, que você falou que também seria uma das suas referências, o cristianismo é baseado no sacrifício de Jesus como resgate do ser humano. Ou seja, o cristianismo acredita no resgate, no pagamento do nosso. Então, a gente não necessariamente paga tudo o que faz de mal, porque tem alguém que resgatou alguma coisa, que nos resgatou. E o princípio do cristianismo é que Jesus resgatou o pecado de Adão, que nós herdamos o pecado, por isso que morremos, que Deus disse, morrereis, né? Que ele criou a gente aqui na Terra, porque ele mudou de ideia, não mudou. Então, o resgate do ser humano foi através do sacrifício de Jesus. Mas para ter havido o sacrifício, tem que ter havido o pecado. Para ter havido o pecado,
tem que ter a vida do erro. Então, a questão que, quando foi lançado a teoria da evolução, o criador, me esqueci o nome, ele sabia disso. Ele sabia que ia destruir a religião. A religião, inclusive a religião católica, teve que se readaptar através daquela teoria de que a evolução foi direcionada, né? Teve uma evolução que foi direcionada através de Deus. Eu me esqueci o nome do padre também. Ou seja, em resumo, é irreconciliável a questão da cristandade, não estou dizendo de outra forma de crença, né? Da cristandade, é irreconciliável com a teoria da evolução. Sem Adão, o pecado, o início do mal na Terra, não tem sentido o resgate proporcionado pela morte de Jesus. Então, o questionamento que eu faço a vocês seria esses dois. O que você acha do panteísmo e da questão do resgate proporcionado por Jesus, resgate do pecado de Adão e Eva? Obrigado. E parabéns, que realmente essa síntese que você fez é impressionante. E eu gosto muito da meditação. Eu sou adepto da meditação transcendental. Estou meio relaxando, isso. Tá bom. É essencial, é essencial. Obrigado, Luiz Carlos, pelos questionamentos aí instigantes. Então, vamos ver essa questão aí, né? Os comentários aqui do Molina. Luiz Carlos, obrigado, como sempre, muito interessante suas colocações. Eu vou tentar responder, eu não quero responder diretamente, vou tentar fazer algumas reflexões. Uma é que dentro do próprio cristianismo e dentro do próprio catolicismo, você tem inúmeros santos e pensadores que, apesar de não usar nem a palavra panteísta nem imanente, mas eles têm essa abordagem. Eu citei você hoje aqui foi Santa Teresa d'Ávila. Quando Santa Teresa d'Ávila, que Deus está, o divino está entre as panelas, eu acho que... Não, é manifestação, né? A manifestação está entre as panelas. Não seria ele estar aqui dentro. Tá? Então, mas você poderia trazer vários outros. No livro tem alguns, mas teria vários outros católicos que têm a visão, né? O São Francisco tem várias visões, né? Imanentes e panteístas, né? Mas eu vou trazer duas outras reflexões. Uma em relação ao medo, que você falou. Tá? Eu vou trazer uma passagem de Osho. Pelo menos eu pensei que é Osho, talvez não seja, mas de lá, que é muito ligado mais ao hinduísmo. Lembrando que o hinduísmo, como eu disse, cada vila pode ter, tá, uma visão sua do que nós chamamos de hinduísmo. Disse que antes de um rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. Você pode apenas ir em frente. O rio precisa se arriscar e entrar no oceano. E somente quando ele entra no oceano é que o medo desaparece. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano. Por um lado é desaparecimento, e por outro é renascimento. Assim somos nós. Só podemos ir em frente e arriscar. Coragem. Avance firme e torne-se oceano. E uma outra que fala também, tá, de uma outra dimensão da questão das religiões e do nosso arcabouço religioso, cada uma tem. Esse é de Sri Aurobindo, que é um guru, um poeta indiano, tá, muito considerado como pensador hinduísta. Você sempre faz esse reparo, hinduísta, né? A autoespiritualidade move-se em um espaço vasto e livre, muito acima do baixo estágio de busca, governado pelas formas religiosas e pelo dogma. A autoespiritualidade não suporta facilmente limitações, e mesmo quando as admite, as transcende.
Ela vive uma experiência ininteligível para a mente religiosa convencional. Mas o homem não chega imediatamente a essa suprema elevação interior. E se ela lhe for exigida de uma só vez, ele jamais a alcançará. De início, ele necessita de suporte mais baixo e de escadas. Ele pede por alguns andaimes de dogmas, formas, imagem, símbolos de adoração. Ele pede pela permissão de uma mistura de motivos seminaturais sobre a qual possa se apoiar enquanto constrói em si mesmo o templo do Espírito. Somente quando o templo do Espírito está pronto, os suportes podem ser removidos e o andaime é retirado. Então, veja, aquela coisa que eu coloco, que não está no livro, mas eu não coloquei aqui, o nível de espiritualidade, são de religiosidade. São religiosidades diferentes. Acho que todos os caminhos levam a Roma. Cada um tem o seu caminhar, tem o seu momento, né? Eu já fui muito católico, muito no início da minha vida, até 20 anos, e depois fui fazendo algumas adaptações, e hoje eu sou um mix de uma filosofia espiritualista, né, misturando principalmente a questão que eu considero cristianismo, tá? O budismo, o hinduísmo e o taoísmo. Então, essa coisa mais sincrética me dá mais paz de espírito. Mas não quer dizer que é o único caminho, é o caminho certo. Esse caminho que você coloca, se você está feliz nesse caminho, ótimo. Tá? Se essa é a sua visão, ótimo. Mas está me fazendo feliz, ótimo. Tá? Eu estou compartilhando apenas o meu caminhar. Nada mais do que isso, nem estou querendo convencer ninguém a dar nada. Tá? Mas obrigado sempre, as suas considerações são muito relevantes, muito pertinentes. Obrigado, viu? Obrigado, Molina. Pela ordem de inscrição, temos aqui, na primeira rodada ainda, né? Quando a gente terminar a primeira rodada, né? Aí, quem quiser se manifestar novamente, a gente cede a palavra, havendo tempo. Né? Então, veja só, pela ordem de inscrição aqui, temos aqui o nosso amigo, tá? Aqui não aparece não, parece como usuário convidado, depois sou eu que estou inscrito. Não sei se tem mais alguém nessa primeira rodada. Senão a gente parte para a segunda. Na segunda já tem Guaraci inscrito. Pois não. Pode ir. É a sua vez. Estão me escutando? Sim. Pronto. Então, eu vou falar, porque por conta da minha deficiência auditiva, eu preciso saber o nível de audição que vocês estão para eu não gritar. Pronto. Eu estou com o aparelho. Pronto, vamos lá. Primeiro, a fala do professor Molina, que para mim é muito cara, e traz todo esse mix que ele acaba de colocar em relação à espiritualidade e às visões de diversos fenômenos que, ao longo da nossa existência, trouxeram suas reflexões, seus pensamentos. E quando ele coloca espiritualidade baseada em evidência, eu fico a refletir o quanto as religiões buscam, em cima da fraqueza das pessoas, da pouca percepção desse cosmo maior, e puxam cada um para o seu viés. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu fico a refletir o quanto, em seus lugares distintos, desde Buda, desde Gandhi, desde Martin Luther King, desde Francisco de Assis, desde Jesus, e o próprio Chico Xavier e tantos outros em diversas épocas, buscavam fazer essa religação do humano com o cosmos, do humano com o seu próprio eu, com a sua própria existência, que é tão distinta em termos de planos. Como Molina colocou, eu não tenho mais religião. Eu não consigo mais ter religião. Por conta desses direcionamentos. Você pode isso, não pode aquilo. Até quando? Eu tenho autonomia. Então, a autonomia das pessoas que fazem a opção por transfusão de sangue ou não, é o direito delas. É o livre-arbítrio delas. Não está nada mais do que justo. Se está certo, se está errado, quem somos nós para julgarmos?
E aí está exatamente o que Molina faz diante do processo de evolução da própria medicina. Então, se nós estamos em diferentes planos, nesse mesmo planeta, vamos tornar a coisa mais física. Eu não sei se eu dei meu nome, Luiz Albérico, dei? Não, mas agora tá. Pronto, agora que veio na minha mente. Luiz Albérico, eu trabalho no UPE também como Molina docente lá. Bem, então, até que ponto a gente consegue distinguir essa espiritualidade numa macrovisão das diferentes religiões que estão a defender, cada uma, o seu mérito, o seu desejo, os seus interesses, os seus discursos e os seus desvios em busca de um poder. Então, seria interessante a gente nunca, na minha percepção, sair colocando na mesma balança o que seria a religião da espiritualidade, o que seria a religiosidade como uma visão macro da religião. Porque o que se busca na religião é um poder, é uma dominação de pessoas sobre pessoas. E é nesse sentido que a gente começa a perceber os níveis de percepção de consciência que cada um deles está envolvido nessas religiões. Deixando a religião de lado, buscando agora a percepção da espiritualidade, a minha questão é como pontuar a espiritualidade no sentido de trazer qualidade de vida, no sentido de trazer saúde física, mental e espiritual, no sentido de trazer consciência humana, para não depois buscar lá na frente, não sei o futuro, mas vai que alguém acha que a palavra da próxima religião vai ser agora espiritualidade. Não. Nós buscamos, pelo menos eu busco, nesse sentido e no significado da essência, o ser, a consciência, buscar a saúde, como eu disse, física, mental e espiritual. Né? Só para concluir agora a minha fala, eu estou num espaço que hoje eu considero um espaço de ateliê, para fazer mosaico, para fazer arte solda, para fazer argila, para descarregar meus mix dessa vida frustrante com a arte nas mãos, buscando essa minha essência, conversando com cada pedrinha, com cada mosaico que eu faço. Então, a espiritualidade não estaria em si nessa tomada de consciência da essência do ser, nos seus diferentes planos, nos seus diferentes processos de aprendizagens. E aí eu não vou dizer plano mais inferior, plano mais superior, mas nos planos mais terrenos, mais densos, de querer violência, de querer destruição, de querer poder, soberba e dominação, daqueles que buscam a plenitude, a nirvana, a religação com o cosmos. Então, não sei se eu fiz uma pergunta ou se eu fiz um posicionamento, mas, Molina, eu vou dizer a você, vamos agora transformar esse conceito dessa espiritualidade na essência de buscar a sua plena saúde física, mental e espiritual. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado, Luiz Alberto, pelas colocações e vamos dar a réplica de Molina. Primeiro, eu tenho que agradecer a sua presença. É um grande caro colega do Ciência Biológica da UPE, é um espiritualista, e agora você resolveu, acabou de confessar aqui tudo, que se tornou um yogi, porque está focado, né, no seu artesanato, naquela linha do que eu estava dizendo, que não precisa ir para o Tibete, nem ficar numa floresta debaixo de uma árvore meditando, que nem Buda, né? Qualquer lugar, até entre as panelas, a gente encontra Deus, encontra o divino, e você está aí focado na sua arte. Coisa boa, muito feliz. E obrigado pela sua presença. Muita luz.
próximo pela ordem de inscrição sou eu, né? E eu vou ser breve, até pelo adiantado, né, da hora, né? Então, eu achei assim, muito interessante essa questão, essa ponte entre espiritualidade e ciência, né? E na ciência, né? Nas ciências, né? Está incluso a medicina, né? Então, a medicina em si, né? Nem a engenharia em si, não é uma ciência, mas ela é composta de ciências, né? Para a sua prática. E o que a gente vê assim, na medicina é cada vez a espiritualidade, né? Como, né, os médicos, na formação do movimento, eles estejam preparados, né, para respeitar essa questão da espiritualidade dos pacientes e trazê-la, né, para a cura, né, para a melhora, né, para tudo. Então, isso é algo assim que a gente vê crescente, né, não uma espiritualidade como separada da ciência, mas como inclusa na ciência e, como tal, ela possa alavancar, né, o processo de melhoria dos pacientes nos seus vários estágios, né? Inclusive até na terminalidade, né? Então, é uma coisa que a espiritualidade ela parece ajudar, tem inúmeras e inúmeras pesquisas, né, que focam nesse sentido. Mas eu queria assim, fazer uma pergunta, Molina, mais provocativa, né? Assim, que eu gostei muito dessa síntese que você fez, né, chegando, né, do Big Bang, né, fazendo a relação, né, que a informação está no gene, aí quando você começa a partir do gene, vai lá, está no átomo, a maior parte do átomo, inclusive de carbono, né, porque os seres humanos não somos feitos, né, basicamente de carbono, não somos chiques, né, não somos feitos de silício, né? E indo até o fim, né? A quanta ou quanto, né? Como estaria no final, né? É uma visão, é uma hipótese, né? Assim, materialista, né? Aí eu queria trazer, aí vem a provocação da pergunta, mais numa linha também do colega seu, né? Do Alexandre Moreira, né? É psiquiatra e também é parapsicólogo, dos limites do modelo, né? Porque há algumas colocações trazidas, por exemplo, aquelas experiências de quase morte, aquelas pessoas que quase morreram e por alguma razão voltaram, tem um padrão aí de coisas, mas o fato é que elas, muitas vezes, trazem informações que não poderiam ter processado, porque o cérebro, na forma que entendemos, ele está parado. Uma pessoa, como ele traz um exemplo, em reanimação, há mais de meia hora, completamente apagada, né, quase morre, naquele estado, quando vê a enfermeira, mais na frente, dias depois, ele se recuperando, foi uma parada cardíaca que ele teve, né, por conta de um infarto. E ele disse, olha, eu queria saber onde você botou minha dentadura. E como é que ele poderia, né, naquele momento, né, porque ele tinha dentadura para ser entubado, né, e tudo, teve que tirar a dentadura, ele botou no carrinho. E ele preocupado, onde você botou minha dentadura? Então, quer dizer, estou trazendo esse fato porque ele força o limite, né, aquelas situações que a gente tem no princípio, e o que o Moreira traz é exatamente o seguinte: ele traz um componente como propriedade, né, né, da matéria, né, da realidade, também a consciência, não só a questão do gene, né, do corpo da informação, como também a consciência como um possível, né, integrante de um modelo para entender esses casos limites desses casos que ocorrem. As próprias experiências místicas, né? Acho que foi o São Francisco de Pádua, foi quem que, né, aqueles casos, né, de bilocação, né, que é visto também em outra cidade, como não pode estar visto, porque está em outra na cidade. Então, tem situações limites que nas experiências religiosas e místicas, elas abundam nessas questões ao longo do tempo. Então, como, aí, em resumo, trazer a questão da consciência, né? Se é que como também um integrante fundamental de uma dita realidade, ou não, né? Esse é um modelo que muitos pesquisadores estão levantando hipóteses sobre o papel, né, da consciência também como elemento fundamental. Pergunta simples.
Acho que dá para um outro livro de volta, né? Para o livro de volta, ou o meu futuro, né? Segunda lição. Veja, acho Quem comprar o livro de Molina vai saber a minha opinião, porque eu tive a satisfação de prefaciá-lo. Então, como o tempo está esgotando, naturalmente, Molina agora vai dar as suas últimas declarações nesse evento. Não, primeiro, antes de tudo, eu queria, todos foram maravilhosos também, a presença de todos, mas eu queria destacar o vereador Tadeu Calheiros, que está em plena campanha, e parou um momento para ficar aqui com a gente, é uma pessoa que eu gosto muito, e ele também gosta muito de mim, então eu tive uma relação muito, muito interessante. É uma pessoa dedicada à questão da área de saúde, os profissionais de saúde, e eu, pela primeira vez, independente das questões partidárias e ideológicas, eu estou expressando meu voto antecipado, tá? Eu vou votar no vereador, vou perder muitos amigos, tá? Eu expressando meu voto, mas eu acho que ele é merecedor do meu voto, por tudo o trabalho que ele tem feito na área de saúde. Tadeu Calheiros, eu vou inclusive dizer o nome dele, 15015. É a pessoa que realmente merece meu voto. Eu vou dar muito feliz para agradecer a sua presença. É inacreditável você ter, com esse corre, ter vindo aqui assistir a palestra. Obrigado, Tadeu. Obrigado. Uma honra, muito honrado com todo. Em relação a que Jaumir colocou, eu acho que nós estamos vivendo claramente uma quebra de paradigma. Tá? O nome desse novo paradigma está sendo discutido. Alguns estão chamando de paradigma pós-contemporâneo, paradigma pós-materialista. Eu não sei qual é o nome desse paradigma, mas claramente está havendo um burburinho muito grande no mundo da academia, no mundo do conhecimento, no mundo da ciência, por tudo que aquilo a gente falou e que você colocou ainda agora. Esse recorte é um recorte que eu tenho ainda um pouco de dificuldade de entrar e refletir e hipotetizar. Né? A questão que poderia responder alguma das suas perguntas, a questão, por exemplo, da questão da experiência quase-morte, é como se tivesse dentro desse campo de energia, assim como a gente tem o buraco negro, a galáxia, o planeta, seres humanos, outros seres, a floresta, existiria uma forma de energia que algumas tradições chamam de alma, de espírito, Atma. Então, você teria o corpo físico uma forma de energia, mas existiriam outras formas de energia que explicariam. Mas eu ainda tenho muita limitação para refletir profundamente sobre essa questão, se existe o espírito, uma coisa separada, que a maioria das tradições orientalistas e as tradições, pelo menos as cristãs, a judaica também, eu tive uma surpresa, isso, coisa que há pouco tempo eu não sabia, o judaísmo é reencarnacionista, eu não sabia. Não tinha a menor ideia disso. Eu acredito na reencarnação. Eu não tinha ideia disso. Então, eu acho que muitas dessas coisas que você colocou poderiam ser explicadas por outras formas de energia, corpos de energia, que poderiam estar associados à nossa experiência existencial no corpo físico. Eu acho que é uma hipótese possível. Porque se o grande campo quântico se manifesta na forma de um buraco negro, na forma de uma galáxia, na forma de um planeta, na forma de um rio, na água, por que não se pensaria também numa forma de um espírito, ou de uma alma? Acho que é possível, mas ainda não cheguei lá. Acho que ainda não há um consenso ainda no mundo acadêmico sobre essa possibilidade. Acho uma possibilidade muito interessante, que deve ser valorizada, que deve ser estudada, e que as tradições, a maioria das tradições espiritualistas acreditam. O corpo físico é uma coisa, a alma é outra, o espírito é outra, e você vai fazer. Há até uma visão setenária da individualidade, mas eu confesso que eu preciso amadurecer mais um pouquinho, talvez na próxima encarnação. Eu espero, mas veja só, pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Passou até um pouquinho, né? Tem até outras pessoas agora assim, querendo falar, mas assim, para respeitar aqui o nosso tempo, né? E o tempo de todos, né? Então a gente vai precisar terminar. Lembrando a todos que
todos os sábados, nesse mesmo link, o link não muda, tá certo? O endereço também não muda, aqui no posto da Panela, a gente tem as nossas reuniões, nossos seminários do Núcleo Saber. Então, agradeço aqui a presença de todos mais uma vez e do nosso palestrante também, mais uma vez aqui, a brilhantar a nossa reunião. Obrigado. Em breve teremos o lançamento. Em breve teremos o lançamento. Já o lançamento. Assim que a rua tiver calçada. Assim que a rua estiver calçada, exatamente. Tchau, gente. Beijo no coração. Obrigadão. Muito obrigado. Parabéns, Malena. Tchau, Obrigado. pessoal. Mais da conta. Excelente, excelente. Vamos meditar. Até logo.